Olá, vamos falar sobre escala um pouco. Olha, nessa primeira nossa transparência aqui, a gente tem a ilha, não é? A ilha de Florianópolis, tá certo? E a possibilidade da gente poder fazer um desenho de uma coisa tão grande assim no papel é porque, e com uma determinada precisão, não é? Em relação à realidade, é porque a gente tem esse conteúdo chamado escalas, tá? Esse conteúdo no Brasil está regulamentado por essa norma NBR 8196. Então, o que seria de fato, né, a escala? Para início de conversa aqui, é por meio do desenho que o engenheiro gera os documentos necessários para suas construções, né? Então, sempre que o engenheiro está projetando alguma peça, algum objeto, ele vai primeiro fazer um esboço e depois vai fazer um desenho técnico, tá? Esses desenhos vão ser reproduzidos em pranchas, que é o formato oficial da folha de desenho, tá? Com dimensões padronizadas, e depois de feito isso é que a gente pode por exemplo, fazer a planta de uma casa, um corte, uma fachada, especificar, tá? Quando a gente faz o desenho, essas relações, não é, das dimensões do objeto e da dimensão que você colocou ele no papel, é que a gente chama escala. Então, aqui um exemplo aqui, olha, você tem uma maçaneta de porta, se essa maçaneta de porta colocada no papel para sua confecção, se ela vai ser aumentada ou diminuída, a gente precisa de um desenho em escala. No caso aqui, a nossa escala aqui é 1 para 1, então a gente não tem redução nenhuma, tá? Nem ampliação. Olha, então, como eu falei, a escala indica uma relação de proporção entre as medidas do desenho e a medida real do objeto, tá? Então a gente tem que a escala, tá certo? É a medida do desenho sobre a medida real, tá? Quando você pega a medida de um objeto e a medida do desenho desse objeto faz essa divisão aqui, você vai ter o que a gente chama de um fator de escala, tá certo? Esse fator é que vai te determinar a escrita da escala. Vamos ver como é que isso funciona. Então, por exemplo, se você tem uma feição que é representada no desenho com 1 centímetro de comprimento e o tamanho real são 100 metros, você vai ter que a escala o tamanho do objeto pelo tamanho real, tá? Passando esses 100 metros que a gente comentou ali para centímetro, né? A gente vai ter decímetro, centímetro. Então eu tenho aqui 1 para 10 mil. A resposta é 1 para 10 mil a escala. A gente escreve escala nesse formato aqui, não é? 1, 2 pontinhos, 10 mil. Tá legal? Agora você podia ter valores diferentes aqui. Aí você vai ter o que a gente chama de um fator de escala. Aí você vai ter que depois fazer um pequeno cálculo para transformar isso aqui com uma base 1 aqui, não é? Tá? Ao utilizar a equação anterior para o cálculo da escala, deve-se ter o cuidado de transformar as distâncias, né, para a mesma unidade. Se eu for fazer uma conta aqui, eu preciso sempre de usar a mesma unidade. Tá legal? No caso da maçaneta, né, eu posso fazer ela ficar um pouco menor, 1 para 5 em relação ao desenho anterior que a gente viu, ou menor ainda, 1 para 10. Isso significa que aqui eu diminuí o tamanho dela 5 vezes e aqui eu diminuí o tamanho dela 10 vezes, ok? Só para lembrar, então eu tenho diversas escalas aqui que a gente pode obter, tá? Por exemplo, a escala ela é adimensional, ou seja, ela não tem unidade. Você não escreve 1 para 200 metros ou 1 para 200 centímetros. É simplesmente 1 para 200. Ela vai te dizer que ali tem uma relação que você diminuiu o seu objeto real 200 vezes. Isso quer dizer, significa que a unidade do desenho equivale a 200 vezes do terreno. Assim, 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros no terreno. Se a gente estiver falando de centímetro, 1 centímetro, né? Poderia ser 1 quilômetro. Aí seriam 200 quilômetros, tá certo?
Como as medidas do desenho são realizadas com uma régua, é comum você estabelecer uma relação em centímetro, né? 1 centímetro no desenho, 200 centímetros no terreno, se a escala for 1 para 200. Além disso, a escala pode ter uma redução de 1 para x ou uma ampliação de x para 1, ou o que a gente chama também de escala natural. Tá? Então, a norma recomenda algumas que se use, não é? Algumas escalas. Essas são as escalas que a gente chama de ampliação, 20 para 1, 50 para 1, 100 para 1, 2 para 1, 5 para 1 e 10 para 1. Isso significa, para falar a verdade, que eu estou ampliando o meu objeto 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, ou 2 vezes, ou 5 vezes, ou 10 vezes, conforme o tamanho do objeto, né? Para eu estar ampliando é porque o meu objeto é muito pequenininho. Vamos imaginar, por exemplo, uma peça de relógio, ou uma peça de celular, ou uma peça de um óculos, alguma coisa que você precisa aumentar para ter uma clareza, né, daquele objeto. Você tem a escala natural ou escala real, que é 1 para 1, aqui o desenho tem o mesmo tamanho do objeto, e as escalas de redução, onde você vai reduzir 2, 5, 10 vezes, assim por diante, como está aqui na transparência, até, por exemplo, aqui 10 mil vezes. Aqui a gente já está falando, né, de elementos, né, cidades, bairros, enfim, coisas muito grandes, não é isso? Vamos ver como é que isso aqui fica para a gente entender melhor. Olha, detalhamento de objeto muito pequeno, eu vou ter que usar uma escala que reduz pouco. Por exemplo, eu quero fazer um detalhamento numa planta da ligação elétrica, não é? Eu quero fazer então esse detalhamento, eu quero fazer a caixa de luz, como vai entrar a caixa subterrânea, por onde os cabos vão passar. Eu posso usar aí, por exemplo, 1 para 10 ou 1 para 20, tá legal? Eu tenho um objeto grande e eu quero reduzir para caber numa folha, escala 1 para 50. São escalas que a gente usa em plantas de casa, né? Cortes e fachadas, elementos em geral. É uma escala que ela reduz 50 vezes, mas no entanto, para uma casa você ainda consegue com essa escala de redução fazer um bom detalhamento de elementos dentro dessa planta da casa, tá? Você tem a escala 1 para 100, é uma opção para plantas e cortes e fachadas quando é inviável, né? O caso na escala 1 para 50, tá? Esse desenho já não vai poder fazer tantos detalhes, porque você tem uma redução maior. Você tem uma edificação muito grande, para colocar uma folha a zero, você precisa às vezes reduzir 100 vezes, tá? Imagina um prédio da universidade ou um hospital, seja lá o que for. Shopping, não é? Você tem também a escala de 1 para 200, 1 para 250, não é? Grandes projetos, um shopping, uma coisa assim, ou também para você fazer uma planta de localização, não é? Você quer localizar um prédio dentro de um terreno, então eu preciso desenhar o terreno que é maior que o prédio para poder botar o prédio ali dentro. Tem também o que a gente chama de planta de localização ou locação, é onde você vai usar uma escala que reduz mais ainda, né? Agora você quer localizar o seu terreno no bairro, tá? Então você vai usar uma escala que reduz 50, 1000 vezes, até 2000 vezes, tá? Aí você tem ainda escalas que reduz mais ainda, e aí você vai trabalhar com cidade já, não é? 1 para 5 mil, 10 mil, 1 para 20 mil, ou propriedades maiores, propriedades rurais. E aqui você tem escalas de mapas, né? Mapas ou cartas, tá certo? Bom, então a gente já falou sobre a dimensão, né, de escala. Olha só, quando a gente vai representar uma escala no desenho, a gente representa dessa forma aqui, não é? Por exemplo, aqui, escala 1 para 200, tá certo? Isso aqui é chamado de escala numérica. A gente tem uma outra forma de representar a escala através de escala gráfica, não é? Eu não vou escrever agora 1 para 200, mas eu vou colocar uma régua, não é? Que está aqui embaixo da folha, e eu vou falar, olha, esse primeiro pedaço aqui tem 100 metros, esse segundo tem 200 metros, e esse terceiro tem 300 metros. Então, nessa régua aqui,
eu tenho uma unidade básica e eu sei quanto média, né? 100, 200 metros. Olhando para essa régua, eu posso olhar para o meu desenho e estimar, não é? Grosseiramente, ainda que grosseiramente, o tamanho, não é, da minha propriedade que está aqui. Não é? Isso aqui é mais ou menos 50 metros em relação aos 100 metros. Tá? Isso é chamado de escala gráfica. É muito usada. Tá? Um exemplo aqui de escala gráfica. Eu tenho aqui um pequeno mapinha, não é, do Central Park lá de Nova York. Tá? Essa mancha meio cor roxa aqui embaixo é o lago, né? Um lago, Lake Jack está aqui. Nesse Lake Jack eu tenho aqui uma escala gráfica, tá certo? Eu tenho aqui em milha, não é? Ó, a escala desse cartãozinho aqui em tamanho real é 1 para 11 mil, tá legal? 1 para 11 mil. No cartãozinho, essa barrinha aqui significa 100 metros. Isso aqui significa 1/10 de milha, que na realidade é 160 metros. Tá? Isso no tamanho real do cartão. 1 para 11 mil no tamanho real do cartão. No desenho, qualquer que seja a ampliação do desenho, isso aqui está valendo. A escala gráfica está valendo. Para se decidir sobre a escala ideal, a gente deve considerar algumas coisas. Primeiro, o tamanho do objeto que você quer representar. Tá? Segundo, quais as dimensões do papel que você vai usar. Não é? Se for um papel menor, você tem que reduzir bastante o seu objeto. E depois, qual é a clareza, né, de detalhes, o nível de detalhes que você quer no seu desenho. Em função do nível de detalhes, você vai definir qual é a escala que você vai usar e também o papel que você vai precisar, não é? Tá? Ao se executar esse desenho, a escala utilizada deverá ser sempre indicada na legenda, como a gente já comentou anteriormente dos elementos de legenda, tá? Bom, agora aqui eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios. São exercícios relativamente simples, mas a gente precisa pensar um pouco. Vamos fazer isso aqui, podem imprimir se quiser, mas vão fazer numa folha de papel, não é? Os cálculos para cada um desses itens aqui. Quando a gente fala qual escala que é maior, qual escala que reduz menos, não é isso? Então, é uma resposta aqui que a gente tem que dar. Qual a escala que é menor, qual a escala que reduz mais, tá? Determinar o comprimento de um rio em quilômetros, sendo que a escala do desenho é 1 para 18 mil. Olha, 1 para 18 mil significa que eu diminuí o meu rio em 18 mil vezes. Tá? E o rio no desenho é representado por uma linha com 17,5 centímetros de comprimento. E eu diminuí 18 mil vezes. O número 4. Determinar qual é a escala de uma carta, sabendo que se as distâncias homólogas na carta e no terreno são de respectivamente 225 milímetros e 4,5 km. 4,5 km é a medida real, 225 é a medida do desenho. Se eu fazendo aquela relação de desenho sobre real, você vai ter um fator de escala. Tá? Esse fator de escala você vai transformar ele para a base 1, não é isso? 1 para um número vai te dar essa relação aqui. Tá? O número 5. Para desenhar um objeto que tem 105 centímetros em uma folha A4, formato retrato, qual é a maior escala que pode ser utilizada? Vamos considerar as margens do papel, não é? A gente falou na transparência anterior. E se essa escala não for um valor inteiro, a gente vai arredondar aquele número, buscando se aproximar das escalas recomendadas ali do slide anterior. Tá? O número 6. Elaborar uma planta de um lote. Então esse lote ele tem 12 metros por 30. E qual seria o menor formato de papel da série A para a gente colocar, considera as margens também, mas para a gente utilizar a escala 1 para 50. Tá certo? A outra folha, a gente tem o exercício 7 aqui. Eu tenho um desenho, esse aqui vocês vão ter que imprimir, não é? E definir qual é a escala desse desenho. Olha, aqui eu tenho
50 metros. Com quantos milímetros vocês estão medindo isso aqui? Não é? Ou centímetros? Em função dessa relação dos 50 metros com o que você mediu aqui, você vai me dizer qual é a escala desse desenho, ok? Supondo que o galpão da figura ao lado, a área churada de 50 metros, foi desenhado com 25 milímetros. Supondo que isso aqui tenha 25 milímetros, não é? Qual foi a escala utilizada? É outra pergunta. Número 8. Número 9. Para desenhar esse mesmo galpão com 7 centímetros, qual vai ser a escala? Então eu quero que esse 50 aqui passe a ser 7,5 centímetros. Qual é a escala que eu utilizo? Tá? E no número 10, agora sim numa folha à parte, vocês vão fazer esboçar a planta de situação ao lado em uma escala apropriada. Olha, eu vou pegar essa parte que está dentro do desenho retangular aqui e vou reproduzir ela, não é, numa escala apropriada na folha 4. Então eu tenho que fazer algumas contas básicas para colocar isso aqui e me dar uma boa legibilidade isso aqui na folha 4, dessa parte. Lembra que eu posso escrever, não é, informações textuais, elas vão ficar um pouco menores, vão caber também dentro da sua folha. O Rio, Maruim, a Associação Comunitária Aparecida de Lírio, vai também caber dentro da folha. Isso aqui também, o longe, portas e esquadrilhas de alumínio também vai aparecer, assim como o SC 407 km 3. Então são informações que você vai colocar dentro de uma folha 4, numa escala que você vai calcular, tá? Então você tem uma lista aí de exercícios de escala, que também precisa de saber um pouco sobre a folha de desenho para preparar aí para contar pontuação na sua avaliação.